esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não o separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus queridos irmãos, celebrando essa novena da Santíssima Trindade, hoje nós temos como tema a família. E a família como essa célula vital da sociedade. Então, quando nós olhamos para toda a sociedade como um todo, nós hoje podemos perceber que a sociedade, não só a brasileira, mas também a mundial, é uma sociedade que está adoecida. Qualquer pessoa que se detém um pouco analisando os comportamentos, a própria ansiedade que se dilacerou, no meio da humanidade, a depressão, tantas outras coisas que vão sendo como sintomas, vão nos mostrando como a nossa sociedade está doente. Só que a sociedade, ela é como um composto, como uma rede, Quantos aqui são do Nordeste? A minha família é do Nordeste, e sempre quando os meus avós iam lá, eles sempre traziam, rapadura, e traziam também as redes, E tinha uma rede chamada de tucum, que eram vários elos, todos unidos. E quando ia passando o tempo, quando ela já estava bem velhinha, ela ia rasgando ali e ficavam uns buracões nela, não dava mais para usar aquela rede. A sociedade, ela funciona mais ou menos da mesma forma. São vários elos que vão se entrelaçando. Quando esses elos estão firmes, estão fortes, a sociedade vai bem. Mas quando eles vão fraquejando, vão se rompendo, vão abrindo verdadeiros buracos na sociedade e a sociedade vai mal. Que elo seria esse? Seria a família. A família é esse núcleo, essa célula primeira da qual toda a sociedade emana. Toda a sociedade nasce de uma família. E quando as famílias estão bem estruturadas, por consequência, a sociedade vai sendo melhor estruturada.
Imagina uma sociedade onde as crianças tiveram o amor do pai e da mãe, tiveram um lar que eles puderam crescer cheio de valores, tiveram a presença paterna e materna bem presente. Essa criança, muito provavelmente, ela vai crescer e depois, no seu exercer a profissão e depois a própria vocação, ela vai ter tido bons exemplos, e a gente sabe que a nossa afetividade, ela vai sendo formada e nós vamos aprendendo também a amar desde a infância. Então, na primeira infância, tudo isso está sendo formado dentro da gente. Quando os nossos modelos, que são os pais, vivem isso de alguma forma não tão equilibrada, não tão sadia, isso vai refletindo na criança, no adolescente. Então, a sociedade, partindo de um adolescente assim, vai ser uma sociedade que vai estar um pouco com um desequilíbrio ou outro. Diferente de quando a gente consegue, desde a infância, dar tudo. É fácil? É fácil. Se nós perguntarmos aqui, a maior parte de nós não teve um lar perfeito. Que é verdade, a perfeição de um lar só vai ter existido na família de Nazaré, José e Maria e Jesus Cristo. As nossas famílias, elas sempre vão viver de uma certa forma a imperfeição. Só que quando nós temos no nosso coração esse desejo de santidade, a nossa fragilidade, ela é compensada pela graça de Deus. Por isso, a família, ela é protegida pelo sacramento do matrimônio. Por isso, quando o noivo e a noiva se dão em casamento, se tornam uma só carne, o Espírito Santo vem sobre eles e a partir daquele momento é o primeiro defensor do casal. Só que acontece que muitas vezes os casamentos eles já começam um pouco errados. Às vezes falta dentro deles, às vezes até aquilo que tornariam eles um casamento válido. Ou muitas vezes vai se perdendo aquele bom propósito. Então nós vamos ter 3 grandes inimigos do matrimônio. O primeiro é o adultério. No adultério, vocês sabem, é realmente um câncer para esse ser da família. Porque traz-se a confiança, traz-se o amor, aquelas promessas que foram feitas no altar da fidelidade até o fim, se rompe. E mais do que isso, vocês sabem que o matrimônio, ele é para ser um sinal visível do amor que Cristo tem pela igreja. Então Jesus olhando para o marido e para a mulher, ele quer dizer o seguinte: o seu amor por ela e o seu amor por ele são como o amor que eu tenho pela igreja. Então olha que bonito. Quando as pessoas veem um casal, eles devem ver ali refletido o amor de Cristo pela humanidade inteira. E quando essa traição, mancha-se também essa imagem do amor de Cristo pela igreja. Vai se caindo, muitas vezes, na incredulidade. As pessoas vão deixando de acreditar no casamento por conta do adultério. Depois, o outro mal que aflige os nossos casamentos é o mal da separação. E aqui, desde o início, nós temos que ter muito isso em mente. Você que já é casado há mais tempo vai saber disso. Perdoar 70 vezes 7, tem que ser a regra da cabeceira da cama. Aquela passagem que fala para que você não vá se deitar e o sol se ponha sobre o seu ressentimento, precisa estar muito claro no casamento. Porque se nós vamos deixando essa erva daninha entrar no nosso coração, meu irmão, minha irmã, com o passar do tempo, aquela pequena erva daninha, ela cresce e de repente nós temos alguns inimigos dentro de casa. E lembra que eu te falei que a nossa afetividade ela vai sendo formada já na infância? A gente tem que começar a observar dentro de nós os nossos padrões errados. Por exemplo, tem um padrão que é muito comum e quem tem muitas vezes não percebe. Quando briga com outro, a reação é de se fechar e de silenciar. Na cabeça de quem faz isso, o que a pessoa pensa? Fez uma coisa errada contra mim. Ele tem que vir pedir perdão. E na cabeça de quem sofre a agressão, está muito claro que o outro sabe o que fez. Só que não está. Não está porque se tivesse, a pessoa já teria se reconhecido. Não é simplesmente porque a pessoa é ruim ou porque a pessoa não está nem aí para você. É porque quem tem essa dificuldade de se perceber, às vezes magoa o outro e nem percebe. E a outra pessoa, se tem esse padrão de silenciar e não dar o passo de falar o que está sentindo, de abrir o coração, do diálogo, vai cada vez mais criando esse abismo entre os esposos. Então é um verdadeiro veneno. E a gente precisa se observar, porque é um padrão que nós aprendemos na infância.
Muitas vezes os nossos pais se relacionavam assim. Isso é muito comum. Outro problema também, né? Quando a gente entra em casos de dependência emocional. Quando, vocês sabem, quem é casado se tornou uma só carne. O coração é chamado a bater numa frequência. Mas esse ser uma só carne não significa que vocês vão viver numa espécie de simbiose, né? O outro não pode ir na padaria que eu já estou lançando suspeita. Não é isso. Se você faz isso, você acaba com o seu relacionamento. Conheci uma pessoa que ela tinha tanto essa questão dos ciúmes dentro dela, que ela começou a ver coisa onde não existia. E ela foi criando aquilo dentro da cabeça, e vocês sabem que os ciúmes, ele também é uma forma de ansiedade. Então, o que ele vai provocando na cabeça da pessoa? Um pensamento acelerado. Às vezes vem aquele pensamento, olha lá, está me traindo, olha lá, saiu, está estranho. Aquele negócio fica em cima da cabeça da pessoa, comendo o juízo da pessoa. Quem está sofrendo isso não tem culpa, mas fica. Então, ela acaba, né, esse caso que eu estava contando para vocês, ela acabou se envolvendo com aquilo de tal forma que empurrou o noivo dela para outra pessoa. Porque de tanto ela falar, o outro começou a se voltar e acabou que terminou o relacionamento dela. E eu pude acompanhar desde o início, e eu falava para ela, olha, eu sei que, né, essas paixões estão muito afloradas, mas se você ceder a elas, você mesmo vai destruir. E foi o que aconteceu. A agonia que gerou dentro dela por conta dos ciúmes fez com que ela afastasse o outro. E é isso que acontece nas relações, né? O medo da perda acaba acelerando a perda. Então, tudo isso são coisas que a gente deve viver no início do relacionamento, que são questões de confiança, de amor. Porque a família, e nós quando olhamos para a Santíssima Trindade, é só isso que nós enxergamos, é uma família divina da qual brota o amor. O pai que ama o filho que ama o pai, e o Espírito que é o próprio amor. Então, é o exemplo de amor. E quando nós casamos na igreja e recebemos o sacramento do matrimônio, o nosso amor humano, que é um amor imperfeito, o amor muitas vezes falho, ele é colocado no seio da Santíssima Trindade, que é fonte inesgotável de amor. Então, quando o teu amor é limitado, você precisa amar com a Santíssima Trindade. Você precisa amar com o Espírito Santo. Precisa clamar esse Espírito para que ele venha em auxílio à tua fraqueza. E depois, o terceiro elemento que muitas vezes acaba, né, destruindo os casamentos é a questão da fertilidade. Vocês sabem que depois da década de 60, criou-se uma concepção e uma mentalidade antinatalícia. Ter filhos é ruim. Ter filho dá muito trabalho. Ter filho, né, as pessoas veem, não, Deus me livre. Mas o sacramento do matrimônio e o ser família parte daí, de uma família que é aberta à vida. E aí a gente tem que quebrar muita coisa dentro do nosso coração, porque nós fomos criados, né, numa geração assim. Imagina, década de 60. Vocês sabem que o anticoncepcional ele começou a ser popularizado em 60. Antes de 60 não tinha camisinha, não tinha anticoncepcional, a própria pornografia era algo muito distante. Tudo isso é um problema do nosso tempo e da nossa geração. Então, vasectomia, laqueadura foram sendo coisas que foram sendo colocadas para nós. E também é uma armadilha contra a família. Porque a família ela foi feita para criar, para crescer no amor. Então, a cada filho, o Papa João Paulo II, ele dizia que aperfeiçoava os pais. De forma que quem é pai e mãe sabe que o amor por cada filho é individual, né? E cada um que vai aparecendo muda completamente o seio da família. Vai acrescentando. Eu escutava esses dias de uma mãe que ela tinha alguns filhos e ela falava assim, é mais difícil ter um filho do que 3 filhos, do que 4 filhos. A repórter falava assim, como assim? Ela falava assim, por quê? Se eu tenho um só filho, eu sou o centro da vida dele. Ele quer brincar, ele vai me procurar. Ele está cansado, ele vai me procurar. Ele está querendo atenção, ele vai me procurar. Quando tem os irmãos, isso vai sendo dividido. E nessa divisão, os irmãos também vão crescendo no senso de responsabilidade. Eu lembro, eu sou o filho mais velho, né? Então, rapidamente, a gente já tem que cuidar do outro. E, de repente, quando você vê, você já está se amadurecendo também. E a nossa sociedade hoje está invertendo as coisas. Tem que ter só um, é o centro da vida, então a gente dá tudo para aquela criança. A criança não consegue crescer, muitas vezes, acostumada à frustração, ao não. Quando cresce na fase adulta, escuta o primeiro não, é mais difícil afetivamente ordenar tudo isso.
Porque toda a nossa afetividade e o processo de amadurecimento do ser humano, ele é algo que demora muito tempo. Então, quantos anos leva para uma criança virar um adolescente e depois do adolescente entrar na fase adulta? Hoje, as pessoas que estudam já até falam, né? A adolescência aumentou. Antes acabava com 18, hoje já está quase perto dos 30. E se a gente não cuidar, isso vai sendo alargado. E isso não é bom. Claro, a juventude é uma coisa maravilhosa, mas nós precisamos amadurecer. E para amadurecer, a gente precisa entender o que está na essência do ser homem e do ser mulher. São a criação que é, ao mesmo tempo, igual em dignidade, mas diferente. Edith Stein falava que o corpo da mulher e a alma da mulher foram criados com uma finalidade. E essa finalidade envolve a maternidade e o companheirismo para com o homem. Vocês lembram no Gênesis, quando Deus cria Adão, e Adão começa a nomear toda a criação? Vou te dar o nome disso, disso, disso. Em determinado momento ele para e se sente só. E o que a palavra fala? Deus fala que vai dar um auxiliar a ele. E de repente um sono se abate sobre Adão, é tirado da costela de Adão, Eva. E quando Adão olha para Eva, o que ele fala? Carne da minha carne, osso dos meus ossos. Agora sim, é a companheira perfeita. E vocês sabem que isso é vice-versa. Não é só a mulher que é auxiliar do homem, é o homem que é o auxiliar da mulher também. A própria submissão é recíproca. Do mesmo jeito que a palavra, né, quando a gente escuta, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, às vezes até pesa, né? Ainda mais hoje na nossa sociedade. Nossa, o que é isso, submissão? Mas significa nessa doação, essa entrega. Mas a palavra não para aí, ela continua. Maridos, é mais difícil. Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Dando a própria vida pela igreja. Então, quando nós olhamos sobre essa perspectiva, pelo menos, eu não teria problema nenhum de ser submisso a alguém que me ama com amor da própria vida, que daria a própria vida. De forma alguma. Então, é essa a ótica do amor, é essa a ótica do ser família. E o próprio homem, existe dentro de nós essa liderança, essa força. Vocês sabem que a masculinidade, todas as gerações, o que marcou muito o ser homem? É o ser forte. Aquele trabalho pesado, geralmente, é o homem que faz. Por quê? Isso está na essência do homem. Quando a gente fala da nossa autoestima, né, o sentir-se bem com nós mesmos, o homem, isso é muito importante, a força. E a nossa sociedade hoje, o que ela prega? O homem tem que ser belo. Hoje está tudo para beleza. Se você olhar, né, as academias pregam, né, ali um corpo perfeito, a moda prega umas roupas diferentes, as redes sociais, o Instagram. Quando você abre, parece, né, uma vitrine. A pessoa, e aí eu estou falando diretamente para os homens, está muito marcado para ir. E quando o homem ele vai cedendo para esse campo específico da beleza e não da força, com o passar do tempo ele vai se sentindo fraco. Com o passar do tempo ele começa a se questionar também sobre ele mesmo. E ele entra em crise. Por isso que boa parte dos homens do nosso tempo estão marcados muitas vezes por uma tristeza, uma depressão, um ensimesmamento. E muitos acabam se tornando vítima até da pornografia. Porque ali se fecha num ambiente em que ele não precisa sair, ele não precisa se relacionar com outra pessoa, não precisa se doar. E qual que é a chave para curar isso? É sair do vitimismo, sair da autocompaixão e amar. Se sacrificar, doar pelo próximo. Por isso que a família ela é perfeita. Eu acompanho algumas pessoas, né, que são casadas, e tem alguns homens que eu olho assim e falo assim, caramba, isso é um super-herói. Trabalha o dia inteiro, chega em casa, está lá com os 3, 4 filhos, e de repente está cansado, mas aí vai fazer hora extra. E uma vez eu até comentei, né, falei assim, nossa, você deve estar muito cansado. Não, tem gente que sofre mais, tem gente que sofre mais do que eu, e aqui eu estou por amor. Eu me senti até mal de ter perguntado isso. Tamanho era a dedicação. Então, muitas vezes, essa questão de nós irmos nos acomodando a uma vida fácil, a uma vida que não tem grandes esforços, vai só fazendo mal para o homem. E a resposta e o antídoto é justamente se doar. Então, nós estamos numa novena, não é verdade?
Na novena, geralmente a gente pede alguma graça. Tenho certeza que vocês estão aí pedindo, e muitos provavelmente pela própria família, pelo próprio relacionamento. Queria, para a gente concluir, que você ficasse de pé. Nós vamos rezar um pouquinho. E eu gostaria que primeiro você tomasse consciência de quem é o seu padroeiro. Vocês têm um privilégio de ter a Santíssima Trindade como padroeiro. Não existe um padroeiro mais poderoso do que a Santíssima Trindade, né? Quem me conhece sabe o quanto eu amo Nossa Senhora, mas Maria, ela está muito abaixo da Santíssima Trindade. E ela consegue tudo da Santíssima Trindade. Quanto mais a Santíssima Trindade pode fazer pela família de vocês. Então, nós vamos rezar por uns instantes, e eu gostaria de que nessa oração você intercedesse pela sua família, pelo seu relacionamento. Porque dentro de tudo que eu falei, existe uma coisa poderosa chamada oração. A família, ela pode estar destruída, pode ter ido por um caminho que você olha e pensa assim, não tem mais jeito. Aconteceu isso com a minha família. Uma situação em que nós achamos que não tinha mais jeito. Mas a Santíssima Trindade restaurou tudo. Porque Deus tem poder de fazer nova todas as coisas. Então, o que mais Deus quer é que nós alcancemos a santidade. E a vocação, ela é caminho para a santidade. Então, é uma oração que Deus não nega quando nós pedimos pela nossa própria salvação e santificação. Então, se você tem no coração alguém que precisa de conversão, precisa voltar-se inteiramente para o Senhor, o tempo da graça é esse tempo de novena. E eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante, se te ajuda a rezar. E você vai se imaginar no seio da Santíssima Trindade. Como aquela imagem do Divino Pai Eterno, que Nossa Senhora está no centro, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito em cima. Você vai colocar-se ali naquele lugar, junto com Maria. Porque é ali que nós queremos o refúgio. É ali que nós precisamos nos refugiar. E se você não tem o hábito de rezar em família, eu quero que você se comprometa a rezar em família, porque o diabo, ele vai rondando a nossa família e vai buscando as brechas. E quando nós rezamos, nós vamos nos protegendo. Como o terço em família é poderoso. Como essa oração junto à Nossa Senhora é capaz de mover montanhas. Por isso o Ministério de Música agora vai cantar para nós essa canção. E eu gostaria de que você, que conhece essa letra, fizesse dessa letra a sua oração. Por isso vem Espírito Santo sobre nós. Ó Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu coloco todo esse povo de Deus no vosso seio, aos seus cuidados. Apresento todos esses combates, essas batalhas, todas essas células da sociedade aqui reunidas, células vitais, que são capazes e são chamadas a ser sal da terra e luz do mundo. Eu vos peço, Santíssima Trindade, que vós, que é a onipotência, vós que tudo podes, combata o combate dos vossos filhos. E vocês, meus irmãos, vão entrando nesse oceano do Espírito, nesse oceano da Trindade, e vai permitindo que o próprio Deus vá adentrando também a vossa morada interior, porque você foi constituído o templo de Deus. Cantemos com muita fé e devoção. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Queremos te adorar, Santíssima Trindade. A Deus o meu amor. Tu que és o nosso amor, tu que renovas a nossa esperança. Eu navegarei. Queremos navegar até o vosso seio, do Espírito esse oceano do Espírito Santo, e ali adorarei. oceano de amor. A Deus o meu amor. Vem, Espírito, sobre nós. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem como vem Pentecostes. como em Pentecostes, enche-me de novo. Espírito, Espírito,
nós confiamos a nossa que vida. me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecostes e enche-me de novo. Na minha autoridade sacerdotal, eu repreendo todo espírito de desunião, todo espírito de traição, luxúria, tudo aquilo que possa estar rondando estes lares, Senhor. Na autoridade do vosso santíssimo nome e da Santíssima Trindade, seja expulso no nome de Deus. Vos peço, Espírito Santo, que Tu mesmo venhas habitar nesses lares, venha fortalecer os tristes e caídos, venha dar de novo a esperança de dias melhores. Espírito Santo, vai renovando essas casas, essas famílias, vai renovando pela poderosa intercessão da Virgem Maria, aquela que fez que um milagre acontecesse em Caná, transformou por meio da sua intercessão a água em vinho. Mãe, muitas famílias aqui foram perdendo o vinho da alegria, foram perdendo o vinho da esperança. Quantas famílias aqui também foram se deixando entrar por um fio. Renova esses lares, vai transformando esses interiores, esse ser homem, esse ser mulher. Que o Espírito Santo faça agora uma obra. E é aos vossos cuidados, Virgem Maria, que nós colocamos toda a nossa família e a nossa súplica. Rezemos essa Ave Maria, consagrando a nossa vida e a vida da nossa família aos cuidados de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, nesta celebração em honra à Santíssima Trindade, contemplando este mistério de amor e salvação, supliquemos com